Olá, boa noite. Sou o professor Idelfonso, tá? Professor de Física e Ciências do SEJA, Dona Aninha Arruda. E hoje nós estamos aqui para iniciarmos um estudo com o sexto ano de Ciências, tá bom? Então, no estudo de sexto ano em Ciências, nós vamos abordar vários temas super interessantes que vocês vão gostar bastante. Então, estou gravando aqui este vídeo para auxiliar a leitura do capítulo. Sempre eu recomendo antes do vídeo, né, explicando atividades, explicando qualquer conteúdo, sempre recomendo a utilização do livro didático, que é o nosso meio mais acessível para todos os alunos, né, para todo mundo. Então, você está recebendo as mensagens aí pelo seu celular, né? Você está recebendo os contatos, as atividades, e você tem em casa pelo celular ou pelo seu uma xerox, né, uma cópia, ou o próprio livro didático. Então, o livro didático é a ferramenta mais acessível. Então, aluno, aluna, por favor, faça a leitura dos capítulos detalhadamente do livro didático, seja ciências, seja física, seja qual disciplina for. Tá? E o nosso livro, né, como você já conhece, ele traz várias atividades, né, vários materiais super interessantes para a gente ver. Então, vou compartilhar aqui para vocês. Vamos lá para o nosso livro, vamos para o nosso objeto de estudo, que é o nosso livrinho aqui, né, do sexto ano. Como vocês estão vendo aqui, tá? Nós vamos estudar o capítulo 1, Eu, Construtor de Mim, que é o título do capítulo 1. Ou seja, ele vai trazer para você sobre um pouquinho sobre a nossa constituição física, molecular. Né? Nós precisamos de quê para existir? O que a gente vive, as nossas capacidades de reagir e refletir sobre o mundo com o que a gente tem sobre a nossa volta. Então, observa no nosso livro, tá? Ele vai trazer inicialmente estas imagens, onde ele coloca aqui elementos do nosso cotidiano. Quais são esses elementos? Olha só, nós precisamos nos alimentar. Precisamos nos alimentar aqui, né? Porque sem o alimento a gente não vive, sem água, sem o alimento a gente não vive. Para que a gente possa nos alimentar, nada vem de graça, né? A gente precisa nos interagir a relação do trabalho, né? Tem a imagem aqui de um agricultor com uma filhinha numa plantação aqui do lado, ao outro lado da parte de cima. Falando da filhinha, nós temos aqui as nossas relações pessoais, né, familiares, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, vó, tio, tia, irmão, sobrinho, enfim, as pessoas às quais a gente ama, que é a qual a gente convive, né? Nosso namorado, namorada, marido, esposa, enfim, tá? Todas as relações, né, que a gente precisa ter voltadas aos sentimentos. Nós, além disso, nós somos seres humanos, então somos regados a sentimentos. E também somos aos momentos alegres, né? Nossas amizades, nossa interação com o outro, comigo mesmo e com o mundo. Então, para a gente estar bem, às vezes uma pessoa, quando se diz, eu estou bem, e a pessoa é uma pessoa que tem dinheiro, tem carro, tem moto, tem tudo, mas não é uma pessoa feliz, porque às vezes ela não consegue interagir com ninguém, ela não consegue amar ninguém, ela não consegue se envolver, tá? Então tem N formas de ser feliz. Às vezes a pessoa é rica, mas tem um trabalho chato, cansativo, e aí vive estressada. Então isso não vai gerar, tá, uma qualidade de vida. Então, para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa dormir bem, a gente precisa praticar exercício físico, a gente precisa se alimentar, tá ok? Então, é muito importante as interações com o meio ambiente, tá bom? Então, olha só, ele vai trazer justamente sobre isso. Eu não vou ler todo o livro, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, cansativo, é apenas orientando a leitura de vocês, tá? Então, é muito importante a gente ter essa cultura, né, da interação. E tudo que a gente faz, tudo que a gente é, depende de quê? Depende das nossas interações que a gente teve desde quando criança. A forma como a gente foi criado, os carões, as palmadinhas que a gente levou quando era criança, as decepções, as alegrias.
tá? O alimento, a forma de como a gente foi alimentada desde quando nascemos, né? Vai mostrar um pouquinho os reflexos do nosso desenvolvimento enquanto adolescente, enquanto adulto e também na velhice, tá bom? Então, todos esses processos naturais, eles estão interligados. O nosso corpo é interligado com tudo, pessoal. Ok? Então, você faça essa leitura. Eu fiz um resumo de atividades, né? O pessoal pergunta muito sobre as tarefas. Nesse momento remoto, eu não estou pedindo para responder as tarefas do livro. Estou enviando atividades em PDF. Já já eu falo sobre elas, tá bom? Então você vai ver que são poucas partes, né, de leitura. Então chegamos aqui, ó, falando sobre os sentidos. Nós vamos trabalhar muito sobre os sentidos nestes capítulos. Quais são os sentidos que a gente tem no corpo humano? O que é que a gente estuda? O que é que a gente tem de por sentido? Tato, pegar nas coisas, né? É um exemplo do sentido. O olfato, cheiro, né? Sentir o cheiro dos objetos, das coisas. Audição, ouvir, né? Visão, que eu estou vendo, né? O paladar, sentir o gosto, né, das coisas, tá? Então tudo isso são os sentidos, o que a gente, como a gente identifica, como a gente interage no mundo. Então, muito importante a nossa leitura e pesquisar. Coloca lá no YouTube um vídeo falando sobre os sentidos, né? Vídeo falando sobre o corpo humano, sobre o desenvolvimento humano. É dessa forma que a gente tenta, né, aprender um pouquinho mais aqui no ensino remoto, tá bom, gente? Então, um dos sentidos logo que em destaque, ele traz o olho humano, tá? Então, você pede para você observar essa imagem aqui do olho humano, tá? Então, o que é o olho humano? Eu vou já falar, detalhar para vocês num vídeo onde a gente vai detalhar aqui um pouquinho mais sobre a visão. Mas ele vai explicar aqui um pouquinho sobre as partes do olho humano, né? Como é que é composto a visão, tá bom? Então, leia com detalhe, né? Pesquise qual a função da íris, da pupila, né? Pesquise qual a função da pálpebra, da sobrancelha. Coloca lá, tá? Então, observa isso aí, vai destacando essa parte, essas coisas no seu caderno. Que isso é fundamental para o seu aprendizado, para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento enquanto aluno, enquanto pessoa, e será cobrado nas avaliações também, tá bom? Então aqui ele vai definir, olha aqui, ó, mais à frente ele tem todas as partes do corpo humano e detalhando o que é uma por uma, tá? O que é a íris, o que é que ela faz, tá? O que é que ela, qual a função dela no olho humano, o que é a pupila, o que é a córnea, a lente, né? O que é a retina, tá ok? Então eu não vou ler, né, mais uma vez, detalhadamente, porque tá aí no livro, é para vocês lerem, tá? É para vocês identificarem, é para vocês absorverem o conhecimento, tá bom, gente? Bom, além disso tudo, ó, ele sai explicando, né, como a imagem é formada dentro do olho, como a gente consegue, né, concentrar a imagem, né? O problema de visão, enfim, ele vai detalhar bem direitinho no livro, ele traz tudo isso para você, tá? Feito todo esse estudo, feito todas essas observações, olhou o livro, né? Falou, né? Sobre o sistema, sobre a nossa visão, vai chegar no sistema auditivo. Ele vai destacar o que é a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, né? Então ele vai dar as funções, ele traz a imagem, ó, então ele diz, eu quero saber o que é a orelha interna. Então ele está aqui explicando o que é a orelha interna, tá bom? Então ele vai dizer quais são as partes, o que é a cóclea, o que é a bigorna, o martelo, o estribo. Vixe, estribo, professor, tem estribo no ouvido? Tem, é um ossinhozinho aqui, ó, pequenininho. Não sei o que é o estribo, então você vai pesquisar o que é, tá? Então é dessa forma como a gente interage, como a gente adquire conhecimento, gente. Então, a orelha não serve só, né, para ouvir, né? Tem outras funções, tá? O nosso equilíbrio. Por que que é isso, né? Além de pendurar a máscara agora, né? Então, são N funções, enfeitar, colocar brinco, alargador, tem muita coisa, tá? Que é onde a gente utiliza e manipula o nosso corpo, o nosso sistema. Os sons, olha assim, esse gráfico aqui, que é até uma atividade que tem no livro, que ele fala sobre a capacidade dos sons auditíveis. Eu vou colocar alguns vídeos curtos do YouTube para vocês assistirem, falando sobre isso também. Alguns sons, quando passa aquela moto rasgando, né?
dói lá aqui dentro do ouvido da gente. Quando um avião a jato, uma bomba explode perto da gente, chega a ser aqueles zunidos no ouvido, né? Por que é que isso acontece? Tá? Então faça a leitura do livro que você vai identificar. Falando sobre o ouvido, chegou no nosso paladar, o sabor dos alimentos. Por que é que a gente sente o sabor das coisas? O gosto das coisas, né? É um, né? A gustação é um dos sentidos fundamentais para a gente. Já imaginou se a gente colocasse uma fruta venenosa, um sabor amargo, um líquido venenoso na boca, e a gente não sentisse esse sabor, e ele fosse um ácido, e ele provocasse um grande estrago, né, no nosso sistema digestivo. Então a gente precisa, assim que colocar, né, o alimento na boca, já perceber se ele é doce, se ele é amargo, se ele é azedo, né, se ele é salgado. Então, o cheiro e o sabor fazem parte, né, do nosso sistema digestivo. Então, às vezes, quando a gente está com fome, a gente sente, né, de longe. Nossa pele, né, que é o maior órgão do corpo humano, sistema de defesa, já nos primeiros sistemas de defesa do nosso corpo, nos protege, nos aquece, é capaz de detectar frio, calor, dor, né? Faça a leitura detalhada que você vai compreender um pouquinho mais sobre a nossa pele, tá bom? E aqui ele vai resumir tudo isso. Fez a leitura do livro, para onde é que a gente vai? Fez a leitura, nós vamos para as atividades, tá bom? Nas atividades que eu estou enviando para vocês, ele vai perguntar, ó, quais são os órgãos que captam os estímulos luminosos? Então, se você leu lá no livro, então você vai colocar aqui quais são os sentidos humanos, né? Cite elementos do meio ambiente natural, social e cultural, né? O que ocorre quando encontramos um ambiente com excesso de claridade, né, sobre a nossa visão. Na espécie humana, a cor dos olhos se deve à pigmentação, né, a cor dos olhos. Qual é o, o componente do olho humano, né, que dá a cor dos olhos? É a retina, a córnea, a íris, a pupila, o cristalino, isso aqui é uma questão de marcar. Essa também é uma questão de marcar. Então, são 6 questõezinhas. Professor, eu preciso copiar as questões, eu posso colocar só as respostas, tirar foto do celular e mandar para você? Pode, beleza. Tranquilo, tá bom? Não precisa você copiar a questão e a resposta. Tem gente que imprime, copia, você fica à vontade. A melhor forma que você tiver, o melhor acesso que você tiver, você faz e envia para mim, que eu faço a correção e devolvo para você a atividade corrigida e a gente vai interagindo e aprendendo um pouquinho mais, tá? Fez a atividade? Vamos entender mais um pouquinho sobre visão? Vamos lá? Olha só, o que é a visão? Isso aqui eu mandei para vocês, né? Ele vai definir aí, ó, a luz, né? Que estimula o tecido nervoso dos olhos e permite distinguir a forma, o tamanho, a cor, o movimento e a distância das coisas. Os nossos olhos são quase esféricos, né? Apertadinho. Eu que tenho uns olhinhos apertadinhos, que sou meio gordinho, já viu, né? Não tô tão gordinho não, viu, gente? Então, fica na cavidade, né, da nossa face, ele vai detalhar aí todas as partes. Né? As partes do globo ocular são constituídas por três membranas, a esclerótica, a coroide e a retina, tá? E aí qual é a função delas, né? Lá no nosso livro está explicando cada uma delas. O globo ocular é formado ainda pelo lobo aguoso e o humor vítreo e o cristalino. Vou enviar um vídeo para vocês explicando cada um desses itens, tá? Não se preocupe. Mecanismo de visão, como ele funciona, tá definindo aqui. Eu não vou ler, gente, porque senão o vídeo fica muito longo e não dá para enviar para vocês pelo WhatsApp, tá? Aí nós temos aqui falando também sobre alguns problemas, né, de visão que podem acontecer, né? Então, aqui tem uma frasezinha do Pequeno Príncipe, né? E está distorcido a imagem, né? Por que está distorcido a imagem? Porque eu não consigo ler, né? Porque a fotografia está ruim de propósito, né? Mas nós temos aqui falando sobre alguns problemas que podem causar na visão da gente, quando tem uma mancha amarelada, né? Quando quando a gente não consegue chegar de longe, de perto, né? Doenças causadas por vírus, doenças causadas por micróbios, né, que a gente toca em algum objeto, taca a mão no olho, tá? Então, nós temos aqui vários tipos,
de doenças, e ainda tem mais, eu destaquei aqui apenas algumas, né? Então, nós temos aqui, citando algumas, né? Ceratocone, né? A catarata, tá? Deslocamento de retina, glaucoma, né? Não está aparecendo o nome todo aqui, mas isso aqui é o glaucoma, tá bom, gente? A retinopatia diabética, causada aí, tem as pessoas que possuem, né, diabetes, tá bom? A uveíte, né? E as medidas de prevenção dessas doenças. Consultar um oftalmologista a cada 6 meses, a gente pode fazer isso, faz a cada ano, né? Adequar-se à luminosidade do ambiente. Quem passa muito tempo, né, com o celular tem uma funçãozinha, proteção de luz azul ativa, isso. Né? Ou então não fica muito tempo num ambiente muito escuro. Tem gente que fica na cama, deitado de noite, tudo apagado com o celular. Isso prejudica demais a visão. Então não faça isso, tá bom? É, não coçar os olhos muito, porque sua mão pode estar suja, contaminada, levar vírus. Usar óculos escuros com proteção quando sai ao sol, né? Evitar ler quando está se movimentando, em carro. A gente gosta de ler numa viagem, isso não é muito legal. Hoje em dia nós podemos escutar, colocar o fone de ouvido e tem livros audíveis, né? Dá para fazer isso, tá bom? E tem uns videozinhos, hein? Os vídeos que eu vou enviar para vocês é os vídeos do Drauzio Varela sobre a viagem fantástica, ele vai detalhar as ações do corpo humano, tá? E numa brincadeirazinha, falando sobre a visão, as ilusões de ótica, né? Uma imagem como essa, a gente não consegue, se a gente fizer assim, um movimento de vai e vem com a cabeça, a gente fica meio tonto, né? Nesse ponto, a gente consegue ver 4 círculos perfeitos, mas na verdade é um marinhado de quadradinhos brancos e pretos, né? Mas na verdade aí eles são 4 círculos bem perfeitos, só que eles são colocados em posições distintas que a gente pensa que é um emaranhado, tá? De quadradinhos. Aqui é um sapo ou um cavalo, é a mesma imagem, depende de como a gente está vendo, né? A posição quando a gente olha. Aqui nós temos, ó, uma senhora de idade e nós temos também uma bruxa. Vocês conseguem identificar onde é que está a senhora e a bruxa? Falem para mim, comentem aí no vídeo. Aqui está o rosto da senhora, né, nessa posição aqui mais de cima. Nessa parte de baixo do pescoço é como se fosse o queixo da bruxa, a boca da bruxa, tá? E aqui são aquelas pinturas surreais em 3D, né? Que a gente pensa que vai cair e tal, mas são pinturas feitas com uma arte incrível que parece que são vivas, que faltam saltar a tela, né? Outro tipo aqui de pintura em 3D, outro modelo de uma pintura em 3D, tá bom? Olha só essa pintura, a menina pensa, você pensa que a menina está interagindo com um sapo gigante, né? Se eu fosse pai dessa menina, sair correndo para tirar essa menina daí, que ela poderia ser engolida por esse sapo, né? Dependendo do ângulo de visão, mas é apenas uma pintura. Tá? Dessa forma aqui, o cara vai pular aqui nessa piscina. Não é uma piscina. Então, dependendo do ângulo, tem gente que tira foto da lua com o sol, né? Colocando assim a mão e o sol na praia. Muito, o pessoal gosta muito de tirar esse tipo de fotografia. Tá bom? Então, são posições, são ângulos, né? Depende da luminosidade da luz que você vai conseguir fazer esses registros aqui com estas pinturas surreais. Tá vendo aqui? Então, olhe com atenção, tente decifrar, né, os desafios que trazem aqui para vocês, aqui nas figuras. Tá bom, pessoal? Além de tudo isso, né, depois dessa correção da atividade, de você fazer este estudo, estou te enviando também mais uma atividade, né, são 2 atividades, onde vai falar aqui um pouquinho sobre os alimentos, mas esse é um assunto para a próxima aula, tá bom? Então, fiz aqui com vocês um resumo sobre esse primeiro capítulo 1, para que vocês possam aprimorar a leitura, para que vocês possam se dedicar aí um pouquinho mais à resolução destas atividades. Qualquer coisa, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, todos os dias, segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 18h30 às 21h30, eu estou à disposição de vocês. Dia de quinta-feira, gente, é o dia de planejamento, é o dia quando a gente cria esse material, é o dia que a gente grava vídeo, é o dia que a gente organiza as provas, que a gente faz questões, que a gente conversa com a coordenação.
e às vezes no dia de quinta não dá tempo eu interagir com vocês. Mas vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp, que assim que possível eu estou sempre respondendo e à disposição de todo mundo, tá bom? Grande abraço, bons estudos e vamos lá. Valeu, pessoal.